Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Amigovski, que é o podcast de Edmilson Amigovski. O entrevistado de hoje é Dr. Orlando Maia, neurocirurgião, com quase 3 décadas de experiência, foi da aeronáutica, oficial médico da aeronáutica, foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, atualmente é conselheiro. Conselheiro. E também está atuando na sociedade, né? Isso, a gente tem uma filial aqui do Rio de Janeiro, né, que a gente chama de Sociedade de Neurocirurgia do Estado. Eu fui presidente da Sociedade do Estado e fiquei muitos anos na administração da sociedade e agora estamos só ajudando aos colegas que estão lá na presidência. Dá oportunidade para os mais novos, né? Orlando, AVC, o acidente vascular cerebral, é algo que a gente tem que ter em mente? É algo frequente? Como é que é a incidência dessa uma doença, Amigovski, muito importante, porque uma doença é a segunda doença que mais mata no mundo, né? Olha só. Então, se você juntar o mesmo saco de gatos ali das doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, é a doença que ou mais mata ou que deixa mais sequela, né? Que essa é a doença que deixa mais sequela, né? Fugindo do câncer de uma forma geral todo junto, que é o número 1, o AVC é o número 2 nisso. Ou seja, é importante você ter conhecimento sobre câncer, mas é muito importante ter conhecimento sobre acidente vascular cerebral, que afinal de contas é a segunda causa de morte. Sim, e assim como alguns tipos de câncer, né, a AVC é uma doença totalmente possível de ser prevenida, né? Sim. Então, é uma doença que você pode, antes de desenvolver, e é um número interessante, que é aquilo que a gente vinha falando. Você acredita que 1 em cada 6 pessoas na vida vai ter um AVC? Pois é. Então, se você, na sua família, com certeza, na família de todos nós, sempre tem um caso ou uma pessoa que a gente conhece ou próxima, porque a incidência é muito elevada, né? Como é que você pode... Tudo bem, você não tem bola de cristal, mas assim, nesse futuro, quem que está nos vendo nesse momento pode dizer assim, eu vou estar entre esses 6, entre esses 6, com maior risco. E o que eu posso fazer para minimizar essa incidência? A medicina preventiva é a medicina ideal, né? Sim. Que é a medicina onde a gente está voltando para que você não venha no futuro desenvolver uma doença. O AVC é mais comum nos homens, né? É mais comum em quem tem hipertensão arterial, principalmente se não trata essa hipertensão arterial. Pessoas que têm as taxas, né, de colesterol e as taxas de diabetes descontroladas, que não tenha uma adequada tratamento disso. Sanitarismo, né? Também, né, Orlando? Pessoas que fumam, né, o tabaco diretamente. Então, assim, a gente costuma brincar. Quando a gente vê alguns amigos próximos, pessoas próximas, que assim, fumam com muita frequência, que pessoas que não se cuidam, que estão acima do peso, e fala assim, esse é um forte candidato a ser uma dessas pessoas a ter um AVC. E aí você pode atuar tentando minimizar essa questão. O acidente vascular cerebral, eu sou médico, até sei qual é a tua resposta, mas como a gente fala para não médico, ele se divide em 2 grandes categorias, não é isso? Aqueles que sangram e os que são isquêmicos. Sim. Você pode falar um pouco sobre isso? São 2 grandes grupos, né? A grande maioria são os pacientes que a gente chama de isquemia, né? Sim. Que é uma falta de circulação, um entupimento de alguma circulação, né? O cérebro é um órgão muito importante para o nosso organismo, é o comandante, vamos chamar geral aí do nosso organismo, e se ele faltar oxigênio em algum pedacinho dele, isso corresponde a alguma falha. Né? Algum dano depois lá. Algum dano. Isso então, é totalmente relacionado com o tempo de isquemia. Momentâneo. Se você tem um entupimento de uma área importante, ou vai dar uma paralisia, ou uma perda da fala, ou uma perda visual, alguma repercussão vai ter desse entupimento em algum desses vasos, falta oxigênio. Sim. Né? E aí sim. E que poderia ser reversível ou não, de acordo com o diagnóstico e a intervenção terapêutica. Sem dúvida, isso é muito importante, porque a gente começou falando sobre prevenção, mas a gente tem que falar sobre tratamento, né? Até algum tempo atrás, a nossa medicina não tinha um tratamento para o AVC. E a gente, quando diz muito tempo atrás, estamos falando aqui de 15 anos atrás, 10 anos atrás. Sim. Né? E aí surgiu primeiro uma medicação, que a gente faz nessa medicação na veia para tentar dissolver esse coágulo que entupiu esse vaso. E hoje, muito melhor do que só o remédio, a gente consegue, através de um catéter, ir lá e aspirar, retirar esse coágulo, desentupir. A gente fica brincando que aqui no Rio de Janeiro é muito comum uma empresa que existia aqui chamada Roto-Rooter, né? Que era uma empresa que desentupia encanamento,
Então o pessoal fala assim, lá vem eles com roto-router para desentupir as artérias, né, entupidas dos pacientes que estão com esse AVC, que é a falta circulatória. Sim, né? ou seja, esse tipo de intervenção que você faz, que é do desentupimento com catéter, ele não é abrindo o crânio, ele é pelo vaso. Isso é a grande vantagem, que primeiro que você pode usar o remédio e deve usar o remédio. Né? Porque o remédio, você chegou no local, qualquer médico que identificar que a pessoa está tendo um AVC, que esse AVC é isquêmico, que tem um entupimento de algum vaso, ela deve dar esse remédio se a pessoa chegou no tempo hábil para esse remédio. Sim, o tempo hábil é quanto tempo? Em torno de 4 horas e meia, é o máximo seja, possível. rápido, né? É rápido. Né? Então, assim, e a gente costuma dizer o seguinte, tempo é cérebro. O quanto antes desentope, melhor é o resultado desse desentupimento. Agora, desculpa, pode concluir. Seja pelo remédio ou seja pela abertura do vaso. Quando você pega e diz ou pela abertura, ou acesso ao vaso, ou com medicamento, a gente está falando o tempo todo do AVC isquêmico. Isquêmico, isso. Então, assim, até porque esse medicamento serve para dissolver esse trombo, né? Sim. Ele deve ser tem uma ação anticoagulante. Anticoagulante, é um remédio que vai dissolver mesmo, desfazer, chama trombolítico. Trombolítico. Aí se você pega e usa no AVC isquêmico, ok. Se você usa no AVC hemorrágico, é uma catástrofe. Então, por isso é muito importante você separar esses dois grupos, né? E como é que você separa isso do ponto de vista clínico? É possível? Não é possível. Isso no passado tinha até uma coisa romântica da medicina, que a gente tentava descobrir clinicamente se o paciente tinha tido uma hemorragia ou se ele tinha uma isquemia. Tem aquela história assim, os antigos, né, os médicos antigos diziam, a clínica é soberana, né? O exame é complementar, mas nesse caso o exame é soberano. Assim, e também numa contrapartida ficou muito mais simples hoje o acesso a uma tomografia simples, né? A tomografia ajuda a saber se é isquêmico ou hemorrágico. Isso, a tomografia simples é o que vai dizer, se teve hemorragia ele vai dizer, tem uma hemorragia, então ele sai daquele grupo da maioria e vai para o grupo da minoria, que não é menos importante, né? Mas ele não tem indicação de usar essa medicação ou de abrir pelo catéter o vaso. Sim, ou seja, se está tendo um sangramento, eu não vou nem abrir o vaso, já está aberto, e não vou fazer o trombolítico, o medicamento. E pelo contrário, também tem tratamento por sangramento. Às vezes você também tem tratamentos que você entra com esse catéter para fechar, né? Porque às vezes a hemorragia é causada por um aneurisma ou causada por uma malformação vascular, e a gente vai lá e fecha efetivamente, mecanicamente, né, esse ponto de sangramento, que também é importante nos casos hemorrágicos. Quando você falou que a tomografia, que é o exame, vai ser o grande divisor de águas entre hemorrágico e isquêmico, é a tomografia também que te ajuda nessa intervenção, ou você, nesse caso, requer outro exame de imagem concomitante? A gente requer um outro exame de imagem, requer um outro tipo de equipamento, mas a tomografia é o ponto inicial. Claro. Porque a tomografia, quando ela identifica se é um AVC isquêmico, ou seja, ela identifica que está normal o cérebro, ela também pode ser feita uma coisa chamada angiotomografia. O que é? Um mapeamento. É um contraste injetado na veia e esse vai mapear, vai mostrar toda aquela árvore circulatória, né? Cada vasinho para um lado e para o outro, para a gente olhar ali pela angiotomografia onde está faltando, o que está faltando. Por que isso é importante? Porque se o que está faltando é um vaso muito fino, muito distal, muito na periferia, ele vai funcionar melhor com o remédio. Se ele for um vaso muito grande, mesmo com o remédio não vai abrir. Então esse paciente é um paciente candidato a ir logo, quanto antes, para esse outro tipo de imagem que você perguntou, né, que é um aparelho de hemodinâmica, é o mesmo aparelho que é usado para botar stent no coração, aquela peça para abrir o coração, é usado pela cirurgia vascular periférica e também usado pela gente da neuro, para desentupir esse vaso através de um catéter. Você vai passar lá e desentope ele e retira esse coágulo. E quando você fala fazer essa intervenção o quanto antes dentro dessas 4 horas e meia. Quando você tem a contraindicação do remédio após 4 horas e meia, você ainda pode desentupir mecanicamente. Mas nada te garante os resultados tão bons quanto antes. Quanto antes, sempre melhor para tudo.
né? Até você ter um entupimento de um vaso muito calibroso, você tem 1 hora do evento, você chegou, deu o remédio, desentope mecanicamente, porque o remédio não vai conseguir eficácia nesse desentupimento. Entendi. Então você tem que desentupir o quanto antes ali. Mas se passou de 4 horas e meia, é um vaso calibroso, não pode mais usar o remédio, você também desentope. Sim. Né? E existem casos que você pode desentupir até com 24 horas. Né? Por quê? Porque essa árvore circulatória que a gente falou, existem pessoas diferentes, né? Então colaterais, circulação colateral que a gente fala. Tem gente que recebe um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aquilo sustenta a isquemia. Tem algum sofrimento, mas... O sofrimento ele é menor, então você está autorizado a abrir. Isso tudo medido pela própria tomografia, sabe? A tomografia consegue dizer para a gente assim, ó, esse paciente é um paciente que já teve uma morte neuronal, ou seja, o neurônio dele sofreu muito com a falta de oxigenação e com a falta de circulação e glicose, e se você abrir, não vai mais adiantar. Então você pode até causar um dano maior. Hoje você tem, assim, o neurônio, quando eu fiz minha formação médica, esse neurônio não se multiplica. Ainda é assim? É essa a questão ainda, hoje não é válida. É uma informação muito importante, porque assim, tanto o neurônio do ponto de vista cerebral e medular, eles não têm condições de se regenerar. Então, se você tiver uma perda neuronal ali, o que perdeu está perdido. Entendi. O que a gente costuma falar às vezes para os pacientes que têm alguma sequela de AVC, né, é que nem sempre quando ele perdeu alguma coisa não significa que ele não possa recuperar. Existe uma coisa que está muito agora se falando muito, chamada neuroplasticidade, né? O que é isso, né? São funções do cérebro assumindo outras funções, né? Então, um local que se perdeu é a área da fala, mas você manteve uma outra área acessória da fala, que seria às vezes uma área que é usada para cantar, uma área usada por outra coisa. Essa área pode, através de estímulos, tentar assumir o papel da fala e a pessoa conseguir recuperar algum tipo de fala. Que foi isso meio que aconteceu na questão eu sei que você não acho que você não acompanhou esse paciente, nem eu vou falar o nome ele, só para poder ilustrar, você não precisa falar nele, é só para os nossos espectadores entenderem. Na época que o Herbert Viana teve aquele acidente de avião, de ultraleve, ele volta, ficou muito grave, ficou tetraplégico por conta disso. Não, foi paraplégico. Paraplégico por conta disso. E teve acidente vascular, teve um trauma craniano, acho que com lesão. E ele volta falando, não volta falando português, volta falando uma outra. Voltou falando inglês e alemão. Porque são áreas diferentes, né? E como o caso dele foi um traumatismo craniano, ele tinha uma lesão justamente naquela área ali, próxima à área da fala, né? E que demorou até que aquilo tudo tivesse uma reorganização. Né? E ele volta, então, cantando, né? É mais ou menos isso que você está falando, quer dizer, na verdade, quer dizer que a questão é a seguinte: um paciente que tem um pouco mais de preparo intelectual, que estuda, que explora um pouco mais sua capacidade cognitiva, seu sistema nervoso central, ele tenderia a ter uma recuperação melhor ou não tem essa relação? Eu acho que está muito mais relacionado à gravidade da lesão neuronal, sabe? Do que foi machucado, do que foi perdido, né? Eu acho que essa área é mais importante até do que a capacidade intelectual. Sempre lembrando que tudo aquilo que você coloca de informação para dentro do seu cérebro, né? Você estimula o seu cérebro, é adequado para a saúde de uma forma geral do cérebro, né? Sim, eu entendi, é verdade. Uma vez eu estava lendo também sobre você malha, você faz atividade, faço. Mas você malha o cérebro, aí você, mas como malhar o cérebro? Não, malhar o cérebro é fazer palavras cruzadas, estimular. Essas questões são válidas também hoje em dia? São muito válidas, eu acho que até que a gente faz bastante consultório, né? Eu acho que a queixa mais comum de consultório hoje é falta de memória, né? Eu costumo falar com os pacientes, falar assim, olha, essa é a queixa mais comum e a gente vive numa era de excesso de informação. Eu não tenho esse problema, graças a Deus, mas como é que é seu nome mesmo? Isso aí. Então, é uma era de excesso de informação. Essa era de excesso de informação leva ao nosso cérebro a excluir, né? A gente chama de deletar, né? Deletar coisas que ele julga não ser importante. Entendi. E aí acaba, nesse momento que você tem um bombardeio de informação, telefone celular, computador, imagem, som, tudo isso, a pessoa acaba esquecendo. E eu indico algumas coisas do que você falou. Eu indico, primeiro,
que a pessoa tenha um tempo dedicado a limpar sua mente, ou através de meditação, Sim. ou religião, ou alguma coisa que ela tenha aquele tempo para dedicar a ela. Além disso, musculação cerebral, que é o quê? Palavra cruzada, caça-palavra, aprender um outro idioma se ela não fala, aprender algo que coloca... Português, se ela não fala. Colocar o cérebro em xeque, né? Que eu digo, né? Eu não sei tocar um instrumento musical. Vou aprender música de uma hora para outra. Isso é estimular o cérebro, né? Estou aqui com Orlando Maia, que ele é médico, neurocirurgião, com mais de 14 ou 15 mil intervenções, pelo menos aí, né? Já salvou muitas vidas, uma experiência bem ampla. Você trabalha, inclusive, também não só no Rio de Janeiro, né, Orlando? Aqui em Niterói, acho que tem no centro do Rio, tem na Barra. Petrópolis, né? Também. Lá em Petrópolis, a gente tem o serviço no Hospital Santa Teresa. Pedro II andou te inspirando? Me inspirou lá em Petrópolis, né? E a gente está lá também trabalhando, inclusive em Petrópolis a gente tem lá o trabalho neurovascular pelo SUS, né? Pelo SUS, né? Pelo SUS, o que é muito interessante, porque pessoas assim do estado inteiro têm um acesso pela parte neurovascular lá em Petrópolis. Né? Então é um bom serviço, né? Porque você é um cara que tem muita experiência, né, Orlando? Você ficou muito tempo na aeronáutica, sei que você ficou um pouco mais de tempo se dedicando às Forças Armadas para poder ajudar os seus colaboradores, seus companheiros. Na verdade, assim, a aeronáutica foi o meu centro formador, né? Foi quem me trilhou o meu caminho, quem disse para onde eu tinha que ir, né? E a gente tem ainda um carinho muito grande lá pelo Hospital de Força Aérea do Galeão. E eu, de vez em quando, ainda estou lá. Essa semana já estive lá na segunda-feira de manhã. Mas aqui vai lá operando, né? Fazendo as cirurgias. Quando tem as cirurgias do ponto de vista vascular, acabou que eu ainda fiquei responsável por essa... Não tem ninguém acompanhando você lá hoje? Tem. Então a gente tem um centro formador, de médicos, neurocirurgiões, e agora a gente recebe outras especialidades, os radiologistas e os neurologistas, para formar na técnica neuroendovascular, que é a técnica que faz o tratamento do AVC, que faz o tratamento do aneurisma. Então a gente tem 2 vagas de residência, né, de fellow, né, que a gente chama, né, o treinador. A gente dá o treino a esses médicos, então tem 2 médicos treinando atualmente com a gente. Legal. E assim se vai se repetindo. E esses médicos eles são aproveitados muito rapidamente, né? Porque a formação é longa, difícil. Isso, porque assim, é grande. A formação de um neurocirurgião são 6 anos de residência. Se pensar que assim, ele ainda tem esse pós, né? Entre o 5º ele termina a residência em si, e aí ele pode fazer esse pós... treinamento, né? E que fica 2 anos com a gente na endovascular, então dão 7 no total, né? Então são 6 anos de graduação, mas 6 ou 7 de pós-graduação. É uma formação longa, né? É uma formação que demanda muita dedicação, né? Neurocirurgião não é uma coisa que a pessoa se aprende mais rápido, né? Demora muito. Agora, para o neurocirurgião poder atuar de uma forma a ter o melhor resultado, o paciente tem que colaborar e dizer... ou o paciente ou o companheiro desse paciente desconfiar da enfermidade, do acidente vascular cerebral. Quais seriam os sinais e sintomas que chamam a atenção e que quem está nos vendo nesse momento tem que sentar, ficar atento, porque talvez seja o ponto mais importante desse podcast. Então, os sinais são simples. Se você quiser testar uma pessoa, primeiro tente dar um abraço. Sim. Se essa pessoa não consegue dar um abraço porque ela tem alguma deficiência de movimento, né, ou uma paralisia de um braço, ou uma paralisia de uma perna, isso. A segunda é que a pessoa verbalize coisas fáceis, ou que ela fale, né, coisas fáceis. Então, se ela tem uma dificuldade de fala, se ela tem uma linguagem enrolada, embolada. Terceira, visão, né? Se a pessoa perde uma alteração de visão ou um desequilíbrio, alguma coisa que não seja uma coisa normal dela do dia a dia. Porque tem pessoas que têm problemas do labirinto, não é isso? Mas existem pessoas que têm alterações de um AVC relacionadas diretamente com uma alteração importante do equilíbrio, né? Então isso tudo são sinais simples que não precisa de ser médico para identificar, mas que é um sinal de alerta. E muito importante, apresentou qualquer sintoma desse, não deixe de levar a um atendimento médico. Porque às vezes as pessoas falam assim, vou esperar para ver se você vai melhorar e depois eu te levo. Não.
não espera. Sim. É melhor você pecar pelo excesso. Você levar lá e não ser nada, do que você levar lá, eu desconfiei que isso possa ser um AVC. Quer dizer, não vai esperar o dia amanhecer. Sim, nunca espera o dia amanhecer. Assim, dentro dessa estrutura que a gente tem de saúde, do Brasil como todo deve ser muito diferente, mas no Rio de Janeiro que tem a clínica da família, tem as UPAs e tem os hospitais. Sim. Esse paciente seria melhor avaliado nessa situação em qual dessas três estruturas? É para a UPA que ele tem que ir. Né? As UPAs hoje estão já com os protocolos de AVC. Tá. Né? A gente escreveu, até ajudei o Estado a escrever, junto com outros colegas, esse protocolo de atendimento nas UPAs no Estado. Né? Então hoje já existe o protocolo, o diagnóstico, o tratamento, existe um remédio nas UPAs. Esse trombolítico. Trombolítico, existe os remédios. As UPAs que não têm tomografia, eles têm um caminho para que seja agilizado esse processo de tomografia. Né? Então, eu acho que o caminho é a UPA. A UPA vai determinar qual é a sequência para frente. Até porque a UPA tem aquela classificação de risco que acaba botando essa pessoa no ponto de risco. Isso a gente está falando para quem é do SUS, né? Para quem é conveniado com alguma instituição de seguro ou plano de saúde, e os próprios hospitais grandes das redes, eles também têm essa característica do protocolo. Esses grandes hospitais dessas grandes redes do Rio de Janeiro. Eu acho que todos eles, para os grandes, todos eles estão habilitados a isso aí. Entendi. O hospital que você dirige, você é diretor do hospital Quali Ipanema? Sim, o Quali Ipanema, a gente faz lá a parte médica, né? Existe um diretor administrativo. Sim. Existe essa estrutura para esse tipo de paciente? Existe. Temos no Santa Teresa também, tanto para os convênios no Santa Teresa quanto para o SUS no Santa Teresa. E todos os hospitais que a gente tem alguma, vamos dizer, algum trabalho, por exemplo, em Niterói, Hospital Icaraí, a nossa referência lá em Niterói. Então lá no Hospital Icaraí também temos o protocolo ativo, né, do AVC. Ou seja, a pessoa tem plano de saúde, de repente vai para o convênio e leva a suspeita. Se a pessoa não tem, a UPA em geral também atende bem. Sim. A questão do desvio, do sorriso, alguém fez uma vez, tinha até umas iniciais de SAMU, acho que era o SAMU, sorriso, o A de abraço. Isso. O M de movimento, né? E o U de urgência. O de urgência, para você ir lá de imediato. Exatamente. Essa palavra SAMU, né, que é uma correlação, uma estrutura de ambulância nossa aí, né, que traz essa ideia de urgência, né, que é verdade, né? Então é uma característica interessante para que a gente possa ter e não esquecer que é isso. E o desvio do facial é uma das perdas de movimento possíveis de serem analisadas. Isso, diretamente isso, está na cara mesmo. Orlando, assim, como é que você faz? Porque assim, eu sempre ouvi da questão do idoso, que às vezes desidrata, e aí o idoso sente menos sede, e essa questão pode confundir com um acidente vascular cerebral. Sim. Vou te passar até uma questão pessoal. Eu sou médico, tenho uma experiência com urgência, que hoje não tenho, mas tive uma vivência no Corpo de Bombeiros, então tive pacientes com acidente vascular cerebral. Mas no ano passado, no dia da eleição, minha mãe voltou do interior, estava em Miguel Pereira, e foi um dia muito quente. O tempo de transporte durou uma eternidade. E ela chegou em casa fraquinha, mas eu não percebi. Eu atribuí aquilo à desidratação. E eu falei assim, vou alimentar, vou dar água. Ela estava voltando com a sobrinha dela. E eu estava na casa dela esperando ela chegar. E eu acabei e ela estava fazendo um AVC isquêmico. Saiu sem sequela e tudo mais, mas era um AVCzão. Sim. E que não foi atendido a tempo, porque eu não pensei na possibilidade. Porque eu atribuí, e ela houve uma melhora com a hidratação. E você vê como é difícil para a população de uma forma geral. Você, médico, foi confundido pela desidratação e achou que poderia não ser uma AVC. E aí, a minha puxada de tapete que minha mãe deu, ainda bem que está bem agora, foi justamente porque ela melhora depois que bebe um líquidozinho, hidrata. E eu falei, então não é
acidente vascular, porque se fosse, e de repente as duas coisas, né? Então, mas de repente eu nem estava com uma AVC ali. Mas às vezes o que aconteceu? A desidratação fez a oclusão de algum vaso, quando você reidratou, melhorou a circulação colateral, o vaso continuou menos importante, fechado, entendeu? E aí isso confundiu a situação. Mas por isso que a gente falou aqui antes, né? Não deixe para depois. Claro. Mesmo que você tenha alguma dúvida, melhor é você levar um pronto atendimento para que você tenha esse diagnóstico. Porque na hora desse pronto atendimento que fizer a tomografia... Mas vamos ver se é ou não. A tomografia vai dizer. A clínica soberana é uma ova, depois a tomografia... A tomografia vai dizer. E aí a tomografia falando, você não... Mesmo ela estando bem hoje, ou seja, com certeza foi um AVC que a gente fala, com características de que a circulação colateral deu jeito, aquilo que ficou. Ou talvez isso mesmo, talvez ela tinha desidratado, não estava. E fez o AVC depois. Sim, né? sim. É porque tinha um outro professor da UFRJ que dizia assim: você tem que, na medida do possível, encaixar todos os sinais e sintomas numa única enfermidade. Mas ninguém está proibido de ter duas doenças ao mesmo tempo. Então, provavelmente já teve a desidratação que levou a isquemia. E aí ela teve AVC por causa disso. Eu me senti péssimo depois disso. Não se sinta assim. Agora, o que a população tem que pegar isso de lição é que agora a gente vem uma onda de calor, né? A gente vem aí estamos numa onda de calor, mas vem uma onda... Porque o verão vai chegar daqui a pouco, né? E aqui a hidratação para os idosos é fundamental, para todos nós, né? Mas eu acho que para o idoso, mais ainda. Pois é, o idoso não sente sede. Aí o macete que eu passo para as pessoas é: o idoso tem que ter a garrafa dele. Sim. Não que ele tenha problema, não, é para ele saber o quanto está ingerindo de água por dia. Né? Porque se você esperar o idoso sentir sede para fazer intervenção, né, esquece. Né? Sede é algo... E o importante eu não tenho sede, não vou tomar um copo de água. Se você beber um golinho, como você está fazendo aí a cada momento, né, você como remédio, o seu remédio, um dos remédios que você tem que tomar é água. Então você vai tomar de pouquinho em pouquinho. Toma um golinho. Toma um golinho, não vai te incomodar, não vai fazer nada. É só uma questão de disciplina, né? Pois é, que às vezes o idoso ele fica com preguiça ou dificuldade no banheiro e ele segura. Sim. Como se isso fosse bom. Não é bom. Quer dizer, a gente tem que beber água, tem que urinar, tem que eliminar as toxinas. Senão acaba tendo um monte de problema por causa disso. Sim. Você falou uma coisa muito importante, né? Porque isso aí é comum, principalmente no homem que tem doença de próstata, né? Que aí faz com que ele fique urinando mais vezes, ele economiza na água para não urinar. Não faça isso. É melhor aumentar a ida de xixi. E aí você usa de alguns artifícios, né? Diz assim que o homem, depois de certa idade, ele não pode jamais desprezar um banheiro, né? Porque ele nunca sabe a hora que vai encontrar o próximo e aquilo pode dar uma certa urgência. Então, bebe líquido sim, calcula, e não pode deixar de beber 2,5 litros, 3 litros de água ou de líquido por dia. Perfeito. A não ser que tenha alguma restrição por parte do médico, do cardiologista ou do nefrologista, mas se não for esse teu caso, não vai ficar deixando de beber água. Qual é o maior desafio hoje do neurocirurgião na prática médica, tanto privada quanto pública? Então, se a gente for falar de AVC, eu acho que o principal desafio do AVC é que o paciente chegue a tempo. Sim. Sabe? Eu acho que já foi muito pior para trás, né? Porque isso é um processo educacional. Sim. Né? E é interessante, tem casos interessantes. Posso te contar um caso de um AVC que a gente tratou, de um técnico de TI, né? Que ligar a mãe, a acompanhante do pai ligou, falou: o seu pai está caído aqui. Ele chegou lá, ele como técnico de TI, só curioso, falou: não, isso é uma emergência médica. Eu vi, fui informado através de um meio de comunicação que isso é uma emergência médica. Ligou para o SAMU, o SAMU falou: eu não tenho uma ambulância para buscar agora, vai demorar tanto tempo. Ele falou: não posso esperar. Coloquei dentro do carro, levou para a emergência, chegou na emergência. Quando ele chegou na emergência que estava cheia, ele falou: ó, meu pai é prioridade porque ele está tendo um AVC. Então ele mesmo... Ou seja, fez a diferença na história do pai dele. Né? Então, ele por educação. Então, isso é importante que a população, de uma forma geral, esteja sabendo. O resultado foi ótimo. Chegou lá, tinha um vaso entupido e desobstruímos o vaso do pai dele. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam isso, porque para trás, até os nossos colegas médicos das emergências não estavam educados a isso, porque no passado a gente tinha tratamento para infarto do coração, né? Para obstrução da coronária, não infarto do coração, mas não tinha tratamento para desobstrução
cerebral, que é muito semelhante, é uma obstrução do mesmo jeito, né? Então, assim, os colegas, AVC não tinha nada para fazer, né? Aquele paciente que você esperava ver qual é a sequela que ia ficar e qual o tratamento de fisioterapia ou de reabilitação você daria a ele, né? Entendi. E agora não, agora essa educação é o grande desafio. Educar a todos, né? Seja a população de uma forma geral, que a gente está fazendo aqui, contribuindo, né? Até os nossos colegas médicos também, para dizer, não, AVC é uma urgência médica, é rapidez, a tomografia é agora, o desentupimento é agora, o remédio é agora, e assim mesmo. A gente quando chegou um AVC, a gente corre para a maca ir rápido, corre para o exame ser feito rápido, corre para desobstruir rápido por conta do neurônio, né? Claro, Salvar o neurônio. Claro. Sim, uma vez estava falando, um colega médico meu, não me lembro quem me contou essa história, mas ele falou que teve uma suspeita de AVC nos Estados Unidos, foi feito contato, ele mesmo deu o diagnóstico, foi feito contato, e aí ele falou que chamava a atenção que a ambulância foi indo e não pegava nenhum sinal fechado. E pô, que legal. Depois ele, obviamente, entendeu que havia uma comunicação do meio de transporte de urgência, era integrado com o sistema de sinalização que foi permitindo o fluxo, onde a ambulância não pegou nenhum sinal fechado, não foi por coincidência, foi por competência e sistema. Isso nós não temos no Brasil ainda, né? Infelizmente a gente não tem essa central única aí, né, que consiga levar. Mas a gente tem uma coisa interessante, porque existe a inteligência artificial, existem uns aplicativos que estão ajudando bastante as pessoas com AVC. Existe uma coisa chamada um acelerador chamado Fast Track, né, que é um acelerador de resultado, onde em alguns locais você consegue já saber, pela gravidade neurológica da ambulância, se a chance de ser um vaso calibroso ela é maior do que outra. Entendi. Né? Porque se a pessoa tem só uma deficiência de fala, provavelmente a maior chance é de que esse vaso seja um vaso pequeno. Entendi. Mas se ela está completamente paralisada de um lado, sem falar, então a chance de ser um vaso calibroso é maior. Então isso faz com que ela vá direto para um hospital onde tem a trombectomia, né? Tá. Né? Então isso é uma coisa que a gente está trabalhando agora no momento. Que não vai ganhar em 15, 20, 30 minutos, né? Sim, que é muito importante, porque se ele sai de uma UPA, por exemplo, e vai onde só tem um remédio, ele ali vai parar naquele remédio. Se ele vai para um local onde tem um remédio e o tratamento endovascular, é diferente, né? Porque você pode dar a aspiração para um vaso calibroso. Entendi. Né? Quais são os sinais que desesperam ou não aqueles familiares, né? Porque às vezes você vê a pessoa fica desesperada, porque qualquer AVC tem esse estigma de algo que vai deixar sequela, de uma situação que vai causar morte, e pode causar mesmo. Sim, a gente viu que é a segunda causa principal de morte. Sim. Ou não, a primeira causa não. Quando você pega as causas gerais, vasculares, né? Cardiovasculares, tudo, ela assume aí uma posição de liderança. Né? Então, assim, o AVC, ele tem sinais que assim, quando o paciente abre o quadro com uma paralisia total de um lado, perda da fala, alteração de visão, e muitas vezes crise convulsiva, né? Que aí é uma crise ligada a uma falta circulatória aguda do cérebro, né? E isso é um sinal de péssimo prognóstico, né? Não que não seja reversível. Isso é importante. Claro. Por isso que quanto mais rápido você for, melhor é. E temos experiências interessantes disso. Porque, assim, é muito gratificante. Porque quando você tem uma pessoa que está completamente paralisada, sem falar, e você abre a circulação e a pessoa volta automaticamente mexer e a falar, isso é muito gratificante, que você tem que imaginar que você não só resolveu o problema daquela pessoa. Eu digo que você resolveu o problema daquela pessoa e daquela família. Sim. Porque se aquela pessoa ficasse com aquilo fechado, o que geraria ali seria uma desabilitação grave, né? A pessoa ficaria com esse lado paralisado, sem falar, dependendo de outras pessoas, que normalmente eu digo que pelo menos 2 outras pessoas dessa família estariam comprometidas com ela, né? Para poder levar para a reabilitação, para dar banho, para dar alimentação, uma série de situações. Não, é horrível. Eu tenho uma situação recente da família, de um tio meu com mais de 90 anos, 91, 92, que tem um filho que tem 65. E é uma mulher que também é um pouco mais nova que ele, mas também é uma idosa. Então, ele infelizmente, teve sequelas, foi um quadro muito grave,
partiu, né? Morreu tem pouco tempo. Mas, assim, a família estava toda consumida. Não é uma família que tivesse muita grana para poder manter um cuidador. E a gente estava falando de um idoso sendo cuidado por 2 outros idosos. E você tem que imaginar que isso não acontece só em idoso, né? Acontece em gente jovem, né? Eu tenho outro exemplo na família de uma prima minha, que tem a minha idade, que teve um AVC grave, tem uns 15 anos, que quem cuida dela é a mãe dela, de 90 e tantos anos. Sim, olha só a inversão aí. A inversão isso é horrível. Porque a doença é tão devastadora que a desabilitação é grave e vai levar a outras pessoas e acaba gerando situações familiares. Então a gente está falando de uma situação muito importante, não é uma situação qualquer, né? É uma situação que a gente não falou aqui falamos um pouco sobre prevenção, mas que nossas mudanças de hábitos de vida são importantíssimas, né? A gente sabe tudo que a gente tem que fazer, mas a gente não faz, mas a gente vai reforçar aqui como médico, né? Claro. Temos que ter prática de atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana, né? Temos que ter alimentação saudável, né? Dormir bem, controle da pressão arterial se você tem uma história familiar, se é hipertenso, gerenciar estresse, tabagismo, nem pensar isso, nem o eletrônico, né? A gente já falou isso outras vezes, né? Todos eles contribuem mal à saúde. Se você tiver isso, né? Levando a sua vida dessa forma, isso vai contribuir para que você não tenha um infarto do coração, que você não tenha um infarto cerebral, que é o AVC, né? Que você não tenha outras doenças de uma forma geral, né? A atividade física, quando você fala que a pessoa 3 vezes por semana, lembrar que a pessoa deixa de ser sedentária, já falei assim algumas vezes, se aquela pessoa fizer 50 minutos de atividade aeróbica 3 vezes por semana, ele pode bater no peito e dizer, eu não sou sedentário. Gente, não é muita coisa. Não é. Eu tenho feito atividade física, Orlando, confesso a você, todos os dias. Todos os dias. Você faz, inclusive, final de semana? Eu estou fazendo de segunda a sexta. Não, eu faço de segunda a sábado, quando é uma frequência, domingo eu descanso. Mas você sabe que quando eu volto na segunda-feira, eu volto sentindo a parada do domingo. Falta, né? Então, assim, eu estou tentando ver, a questão é, eu vou para a academia, um estúdio, que é uma academia que eu acho legal, porque é uma coisa customizada para você, é uma atividade física dinâmica, é na Nuvoga, são profissionais muito legais, combinam a questão nutricional com a questão de atividade física, mas o bom é que você chega lá, eu até brinco, eu chego lá, são 45 minutos de treino, pago o meu boleto e vou embora. E não é só isso, se você imaginar que isso também pode ser o seu momento, da que a gente falou no início, da melhora mental, de esvaziar sua mente, daquele momento é um momento de pensamento, um momento de reflexão. Aquele momento, você está cumprindo 2 missões, né? Sim, é verdade. E dá um bem-estar. Porque assim, eu chegava em casa às vezes estressado pra caramba, aí às vezes dá vontade de tomar um drinkzinho. Hoje eu perdi muita vontade de tomar um drinkzinho, porque primeiro que eu não quero devolver a caloria que eu suei para gastar. E segundo, que aquele bem-estar que aquela bebida podia dar, o exercício físico está me dando. Então, assim, eu tenho buscado, inclusive, ir logo durante o dia para surfar na onda da endorfina, que é uma das substâncias que você produz quando você faz atividade física, para quem está me vendo que não é médico, eu fico surfando aquela ondinha gostosa ao longo do dia. Sem dúvida. Né? Dá aquele prazer da atividade física. E a gente, como está falando para todos os tipos de pessoas, você não tem obrigação para fazer exercício físico tipo uma academia, né? Você pode muito bem fazer numa praça. Existe aí tem praça pública existe aquelas antigas, aqueles centros de atividade físicas antigos aí, que eu não sei se ainda estão vigentes, que tinha uma pista, né, que o governo mesmo fazia. Isso, e tem um ali na Zona Sul do Rio, do Arpoador, que chama de, como é que é? Eu vi outro dia na televisão, Academia das Pedras, Academia de Pedras, que aí alguém lá começou a bolar vários pesos, um monte de coisa improvisada. Tudo lá. Ajeitou e ao ar livre. E a gente está falando para o Rio de Janeiro, né? A gente fala pelo Brasil, mas assim, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem muita atividade ao ar livre, né? Você pode fazer. Então, assim, o que precisa é mudar hábito, né? E colocar a atividade física como sendo uma obrigação, um tratamento. Obrigação. Eu encaro isso hoje, né? Eu estou há mais de 2 anos com atividade física regular e confesso a você que, a despeito da idade, que eu não sou nenhum garoto mais, mas assim, eu nunca tive tanta disposição, tanta vontade. Tenho dor, mas assim, a minha dor piora muito quando eu entro, que eu deixo de fazer atividade física. Você para, é o contrário. Então, assim, para mim é um bem-estar muito grande, é uma necessidade.
é uma prescrição que eu adotei para a vida hoje. E é mais barato que remédio, né? Eu digo isso, né? É muito mais barato que remédio, e o remédio não substitui, né? No consultório, na prática diária, eu digo assim, ó, quando eu vejo que um paciente que precisa de remédio, não vai deixar de usar. Eu falei, você precisa usar, você precisa mudar seus hábitos e vamos usar os remédios, né? Às vezes para controlar a glicose, para controlar ácido úrico, controlar colesterol, tudo isso. Mas assim, vamos fazer em paralelo. Aqui a gente está aqui, você começa a atividade física diária e depois vamos observando se vai ser necessário parar, tudo para frente. Mas não troca uma coisa pela outra porque não existe isso. A questão que eu acho assim, é que as pessoas querem aquela coisa mais prática e o resultado mais rápido. Entre fazer uma dieta de atividade física para entrar no peso, a pessoa vai lá e faz lipoaspira, faz um monte de intervenção. Eu confesso a você, Orlando, não é uma coisa que me dê prazer não, hein? Mas eu coloco como prioridade. Um dia eu ouvi o Drauzio Varela falando sobre aquele médico, né, que conhecido nosso aí, ele falando sobre, ele corre diariamente, né? Ele falou assim, ó, até os 50 anos eu nunca tinha dado uma corrida. Após os 50 anos eu mudei minha vida. Eu fumava, ele tinha uma série de coisas. Nunca é tarde para começar. E ele falou assim, ó, quem fala para você que sai feliz da vida para praticar atividade física, correr e tudo, o que é diferente desse prazerzinho que dá a endorfina. Mas assim, ninguém acorda de manhã num dia chuvoso, feliz da vida, dizendo assim, vou sair agora para praticar minha atividade física feliz da vida. Deixa eu falar para você. O melhor era estar na cama. Claro. Mas assim, aquele compromisso ele é importante, porque para a saúde é muito sem importante. Sem dúvida, é imprescindível. Assim, mas eu digo para você, eu sempre saio bem melhor da academia do que eu cheguei. Claro. Não, até porque tem um bom lance, que eu até brinco lá na academia, diz assim, eu chego lá, a pessoa está acabando, porque é por hora. As pessoas começam as turmas no horário certo. Então você chega lá, todo mundo já começou antes de você, aí você vai ver, está todo mundo já suado, aí aquela vai embora, toma água, na inveja dele. Eu digo assim, eu tenho essa inveja de você, mas é inveja muito rápida, porque daqui a 45 minutos eu vou botar inveja em alguém. Eu sempre brinco com isso, porque assim, eu sempre saio melhor do que eu cheguei. Embora eu não tenha muita alegria aí, mas sabe que agora eu estou pensando no pós. Então, a sensação de saída é de missão cumprida, né? E aí eu estou me presenteando, eu estou até discordando do Drauzio, assim, eu estou indo gostar porque eu já estou na busca do prazer, do resultado. Entendeu? O que ele quis dizer, eu entendi o que ele quis dizer. Porque é muito comum você pegar uma pessoa que pratica exercício frequentemente e a pessoa chega para você, não, porque é maravilhoso, que eu corro todos os dias e é maravilhoso, que eu corro uma maratona e é maravilhoso. Só quem corre uma maratona sabe o sofrimento que é correr uma maratona. Sim. Então, assim, para não desestimular as pessoas, dizer o seguinte, ele faz porque ele gosta muito, eu não gosto, então eu não vou. Não, aquele cara, para começar aquilo ali, ele sofreu para começar, ele sofre para treinar, ele sofre para correr a maratona. Então, assim, é obrigação, não é gostar. E tem a questão do hábito que você vai adquirir. Uma pessoa para dizer que, sim, eu tenho tal hábito, eu tenho um hábito de comer saudável, quanto tempo você pode fazer isso? Depois de 3 meses. Então, eu tenho o hábito de fazer atividade física, tenho o hábito de dormir bem, tenho o hábito de controlar a bebida alcoólica, tenho um hábito. Esses são hábitos que você vai adquirir e que você deve colocar no seu dia a dia. Não estou dizendo que nunca você vai se dar uma folga ou que você não vai, de repente, botar o pé lá, enfiar o pé na jaca e comer uma bobagem. Eu costumo dizer, Orlando, não sei se você concorda, eu quero comer e beber de tudo a vida inteira, mas para isso você tem que ser comedido. Claro, claro. Você não está privado de tudo que você possa fazer, desde que você cumpra uma regra, né? Você tem uma regra. Agora, se você comer e beber tudo que você não pode todos os dias, você não vai chegar a vida inteira para isso. Lembrar que ninguém adoece porque comeu uma comida gordurosa, mas também ninguém fica saudável porque deixou de comer por um dia. Exatamente. Então, tem que criar o hábito para poder incorporar e dizer, eu tenho um hábito saudável. Hábitos saudáveis, isso aí. Você tem muita dificuldade hoje de fazer com que os teus pacientes cumpram essa, que a gente chama de medicina do estilo de vida? Sim, assim? Eu acho que sim, porque assim, a gente segue muito uma rotina americanizada, né, da América do Norte, né? Então o brasileiro copiou muita coisa ruim, né, de lá, de fast food, de tempo, de correria. A gente tem um problema sério aqui no Rio, que é transporte público, horrível, né? Então o deslocamento, essa semana mesmo, o consultório estava conversando com um paciente, ele falou, doutor, eu moro
trabalho na Barra da Tijuca e moro em Nilópolis, por exemplo. Então o meu deslocamento agora é 2 horas indo, 2 horas voltando. Então isso é muito ruim. Como é que você vai imaginar que uma pessoa consiga praticar atividade física com um deslocamento de 2 horas vindo, 2 horas voltando? Isso dá quase 4 horas por dia. 4 se você horas pensar por dia. no horário útil que você... Excluindo as 8 horas que você tenderia a dormir. Mas não impede, tá? Porque ontem eu estava conversando com uma colega médica também de noite, que trabalha na Barra da Tijuca, ela falou, não, como eu pego o trânsito na volta para casa, agora eu saio do trabalho, vou para a academia próximo do meu local de trabalho, porque vai diminuir o trânsito, e dali eu faço minha atividade física. Adaptar. Isso, adaptar. Tem que botar no radar, botar como foco, como objetivo. Achar o seu horário melhor, né? Tem pessoas que são mais diurnas, pessoas que são mais noturnas, né? Se vai encaixar a tua atividade física de noite, você vai encaixar a tua atividade física pela manhã. Eu tenho feito as minhas pela manhã, então... Já pago o banho de manhã. Exatamente. Aí já é pro estilo de vida, né? Como uma correria muito grande, se eu deixar para de noite eu acabo não indo. Então fica muito cansado. Tem que ser cedo. Eu também faço isso. Estamos chegando no final do nosso podcast, né? O podcast Amigovski, do Edmilson Migovski. Estou aqui com você, Orlando Maia. Quais são as redes sociais que a gente pode chegar até você? Então, eu gostaria de divulgar a Dr. Orlando Maia. Dr. Orlando Maia significa DR. Né? DR Orlando junto. Maia junto, né? Que é o Instagram. E ali a gente pode chegar nos outros lugares. No Hospital Quali, quer dizer, as pessoas que quiserem consultar com você. Tanto no Quali Ipanema, tanto na Interneuro, que é a nossa linha de clínicas que atende saúde privada, né? E a Interneuro só atende neurologia ou tem outras especialidades? Não, a Interneuro atende outras especialidades. A gente tem uma parceria que a gente chama de Qualimédica. Qualimédica é as outras especialidades, que são as outras especialidades que estão ali dentro da Interneuro. Então, Interneuro e Qualimédica. A Interneuro atende neurologia e neurocirurgia. Está desde Petrópolis, né? Atendendo lá também em Petrópolis até... Nova Iguaçu, centro do Rio, Niterói, Barra da Tijuca, Ipanema. Então, e lá o hospital, Quali Ipanema, que está em Ipanema. Né? Então, doutor Orlando Maia é o teu Instagram e lá as pessoas vão chegar até você. Exatamente. Orlando, obrigado mais uma vez. Eu sempre aprendo muito com você. Engraçado que a gente vai conversando. Já tive outras entrevistas com você sobre AVC. Até você colocou nas memórias lá, como é que nas lembranças do TBT. Acho que você estava até na época você ainda estava nativa. Sem barba. Estava nativa ainda. E aí a gente viu lá e eu vi que a gente muda as coisas se atualizam. Então, muito obrigado por você ter me ensinado os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Sempre muito bom estar junto com você. Então, sempre muito simples estar aqui. Tá ótimo. Olha, gente, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque a gente passou informações importantes. O Dr. Orlando falou dos sinais e sintomas precoces de um acidente vascular cerebral, da importância que você tem de ser atendido o quanto antes, porque quanto mais precoce você atender, menor vai ser a sequela, menos grave o paciente vai ficar e menor a possibilidade de mortes. Sem dúvida. Portanto, informação como essa, sim, é capaz de salvar a vida e minimizar sofrimento. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.